Lembra das batidas vibrantes e dos sonhos deslumbrantes do famoso palco, onde jovens estrelas conquistaram o mundo na década de 1980. De movimentos de dança explosivos a notas comoventes, a fama se tornou um símbolo de paixão e esperança. Mas por trás das luzes brilhantes, escondem-se segredos obscuros, mortes repentinas por doenças, tragédias inimagináveis e vidas destruídas em silêncio. Neste vídeo, revelamos a verdade chocante por trás do elenco. Suas histórias ocultas e seu patrimônio líquido em 2025. Curta, inscreva-se e explore. Gene Anthony Ray, como Leroy Johnson. Gene Anthony Ray nasceu em 24 de maio de 1962 no Harlem, Nova York. Em 1982, aos 20 anos, ele causou forte impressão ao interpretar Leroy Johnson, um dançarino de rua rebelde, mas extremamente talentoso na série de TV de sucesso Fame. Apesar de não ter formação acadêmica, Gene conquistou milhões de corações com seu estilo de dança instintivo e realismo cru e assombroso ao longo de 110 episódios. Mas na vida real, sua história era muito mais sombria e trágica do que a de seus personagens na tela. Gene frequentou a Escola de Artes Cênicas, a inspiração para Fame, mas foi expulso após apenas um ano por ser muito rebelde. Durante as filmagens, sua mãe foi presa por tráfico de drogas, uma realidade amarga que o assombrou por toda a carreira, embora tenha continuado a atuar e até lotado o Royal Albert Hall com The Kids from Fame. A carreira de Gene começou a declinar em 1984, quando foi demitido por faltar mais de 100 dias ao trabalho, no mesmo momento em que sua mãe foi condenada à prisão. Ele se voltou para o álcool, as drogas e uma vida de incertezas, de estrela em ascensão. Gene rapidamente se tornou um sem-teto, dormindo em bancos de parque e morando com uma atriz de filmes adultos em Milão durante uma tentativa frustrada de abrir uma escola de dança. Em 1999, Seis foi diagnosticado com HIV, mas conseguiu continuar trabalhando, aparecendo como dançarino de apoio em videoclipes, interpretando pequenos papéis em filmes como Fora de Sincronia e Ed, e até mesmo fazendo um comercial de refrigerante. No entanto, sua carreira nunca se recuperou. Em junho de 2003, Gene sofreu um derrame. Poucos meses depois, em 14 de novembro de 2003, ele faleceu, devido a complicações do derrame somadas à AIDS. Ele tinha apenas 41 anos. Nunca se casou, não teve filhos e morreu sozinho e sem dinheiro, com um patrimônio líquido de apenas cerca de $5.000. Seu funeral foi pago por doações de antigos colegas e fãs. Um último adeus a um gênio esquecido. Carlo Imperato, como Danny Amatullo. Carlo Imperato, nascido. Anthony R. Imperato nasceu em 3 de agosto de 1963, no Bronx, Nova York. Em 1982, aos 19 anos, tornou-se um ator querido ao interpretar Danny Amatullo, um adolescente espirituoso, enérgico e articulado na série de TV de sucesso Fame. Ao longo de 110 episódios, Danny se tornou um ícone da juventude. Mas o papel lançou uma sombra tão grande que Carlo não conseguiu escapar pelo resto da carreira. Depois de fama, Carlo ingressou na cena teatral off-Broadway e começou a dar aulas de atuação para adolescentes em Los Angeles, mas os holofotes foram desaparecendo gradualmente. Seu primeiro casamento com Andrea Eck terminou em 1995, embora ele tenha tido um filho. Seu segundo casamento com Kimberly Green durou apenas 2 anos. Seu terceiro casamento com Angela Imperato, que começou em 2000, continua sendo um raro ponto positivo em sua turbulenta vida pessoal. Eles tiveram 2 filhos, mas os problemas financeiros continuaram. Em 2004, Carlo Imperato declarou oficialmente falência. 2 anos depois, ele perdeu sua casa em Burbank, Califórnia. Ele trabalhava ocasionalmente no varejo e dava aulas de teatro para sobreviver.
Gradualmente, entrou em depressão e se distanciou de muitos familiares. Embora tenha sido noivo da atriz Nia Peoples de 1986 a 1987, sua vida acabou tomando um rumo mais tranquilo. Aos 62 anos, Carlo Imperato vive uma vida modesta em um apartamento alugado em Studio City. Ele está semi-aposentado e ocasionalmente participa de encontros de fãs do Fame, mas passa a maior parte do tempo desacelerando, lidando com problemas de saúde relacionados à idade e arrependimentos persistentes. Seu patrimônio líquido atual é estimado em apenas $30 mil, uma quantia modesta para um ex-astro da televisão nacional. Debbie Allen e Lydia Grant. Debbie Allen, nascida em 16 de janeiro de 1950, é um ícone multitalentoso de Hollywood. Em 1982, aos 32 anos, deixou uma marca duradoura como Lydia Grant, uma professora de dança forte e inspiradora, na série de TV de sucesso. Fama sua. Icônica frase. A fama custa dinheiro, e é aqui que você começa a retribuir. Levou milhões às lágrimas. Debbie era mais do que apenas uma atriz. Ela também era a coreógrafa-chefe da série, moldando a alma do espetáculo ao longo de seus 6 anos de duração. Mas por trás do glamour, havia anos de trabalho duro e perseverança. Quando criança, Debbie foi rejeitada pela Academia de Balé de Houston por ser negra. Aos 16 anos, foi rejeitada pela Escola de Artes da Carolina do Norte por não ter aptidão física para o balé. Essas rejeições dolorosas a impulsionaram para se tornar a primeira mulher negra a ganhar um Globo de Ouro de melhor atriz em série de televisão musical ou comédia. Sua carreira continua a brilhar com 20 indicações ao Emmy, 2 ao Tony e dezenas de prêmios de prestígio. Dirigiu 83 episódios de Mundo Diferente, dirigiu um segmento do Oscar e foi mentora em So You Think You Can Dance. Em 2001, fundou a Debbie Allen Dance Academy em Los Angeles, onde continua a inspirar a próxima geração. No entanto, sua vida pessoal também foi marcada pela tristeza. Seu casamento com o ex-astro da NBA, Norm Nixon, que começou em 1984, foi abalado por sua carreira agitada. Em 1986, ela perdeu seu primeiro filho em um aborto espontâneo, um trauma que a levou a um breve período de depressão. Em 2021, Debbie sofreu um ataque cardíaco e foi levada às pressas para o hospital. Esse susto a obrigou a dar uma longa pausa em todas as suas atividades artísticas, concentrando-se em sua recuperação e equilíbrio. Em 2025, aos 75 anos, ela ainda está viva e ativa como CEO e professora titular de sua academia de dança, aparecendo ocasionalmente em Grey's Anatomy, como Dora Catherine Fox. Apesar dos choques e perdas que sofreu, seu patrimônio líquido atual é estimado em US 3 milhões. Um testemunho vivo de uma vida que nunca desistiu diante da tragédia. Albert Haig, como Benjamin Sharovsky. Albert Haig, nascido Albert Marcuse, em 13 de outubro de 1920, em Berlim. A Alemanha tinha 62 anos quando alcançou a fama na série de televisão de 1982, interpretando o papel do professor de música Benjamin Sharovsky, um homem rigoroso, dedicado e atencioso, compositor prolífico. Haig trouxe uma profundidade rara ao personagem, aparecendo em 95 episódios e se tornando uma figura icônica do reverenciado professor de arte. Poucos sabiam que por trás de sua aparência calma se escondia um passado sombrio, assombrado pela guerra. Nascido em uma família judia no centro de Berlim, ele teve a sorte de escapar de ser forçado a se juntar à juventude hitlerista. Em um gesto de desespero, sua mãe o levou clandestinamente para Roma. Em 1939, ele chegou aos Estados Unidos como refugiado, usando o patrocínio de um oftalmologista para legalizar seu status. Apesar de escapar do nazismo, Haig carregava as
Cicatrizes da guerra, sofrendo de transtorno de estresse pós-traumático. TEPT. Não diagnosticado, que o atormentou por toda a vida. Ele serviu na banda do exército do ZEU durante a Segunda Guerra Mundial e mais tarde tornou-se um compositor de sucesso na Broadway, compondo sucessos como Young and Foolish e a trilha sonora de Como o Grinch. Roubou o Natal. Apresentou-se no Carnegie Hall com sua esposa, a atriz Renée Oran, formando uma dupla querida. Nos bastidores, porém, a vida era repleta de profunda tristeza. O casamento deles, que durou de 1951 a 2001, foi duramente testado. As oscilações emocionais causadas pelos traumas da guerra pesaram sobre Renée, que muitas vezes sofria em silêncio. A maior tragédia ocorreu em 1994, quando sua filha John morreu em um terrível acidente de carro. A perda mergulhou Haig em uma depressão profunda. Ele gradualmente se afastou dos holofotes, tornando-se um recluso e cortando laços com grande parte do mundo artístico em seus últimos anos. Sua esposa morreu de linfoma em agosto de 2000, isolando ainda mais. Pouco mais de um ano depois, em 12 de novembro de 2001. Albert Haig faleceu de câncer aos 81 anos em Marina del Rey, Califórnia. Embora já tenha sido um rosto conhecido nos palcos e nas telas americanas, ele faleceu discretamente, deixando um patrimônio líquido de cerca de US 500 mil, uma quantia considerável, mas insuficiente para compensar a perda, o sacrifício e a dor que carregou consigo ao longo da vida. Valerie Landsberg como Doris Schwartz. Valerie Landsberg nasceu em 12 de agosto de 1958 na cidade de Nova York. Ela é filha do famoso produtor de cinema Alan Landsberg e da psicóloga Sally Landsberg. Em 1982, aos 24 anos, alcançou a fama com seu papel como Doris Schwartz, uma garota inteligente, emotiva e determinada que buscava um lugar no palco na série de sucesso, Fama. Ao longo de 88 episódios, a Doris de Landsberg tornou-se um modelo para uma geração de sonhadores que lutavam para alcançar o sucesso. Mas, na vida real, Valerie logo entrou em uma batalha feroz consigo mesma. À medida que a fama decolava, ela lutava secretamente contra o alcoolismo que começou na adolescência. Embora se esforçasse ao máximo para manter uma postura profissional no set, sua dependência do álcool a assustava. Admiravelmente, ela parou de beber quando deixou a Fame em 1985 e permanece sóbria até hoje. Depois da Fame, Valerie apareceu em outras séries como You Again e All Is Forgiven, mas nunca alcançou o mesmo sucesso. Ela se voltou para a direção e a escrita independentes. Mas em Hollywood, onde as oportunidades para mulheres de meia-idade são raras, seu caminho não foi fácil. Seu casamento com Martin Pope, que durou de 1985 a 2004, acabou em grande parte devido a constantes pressões financeiras e profissionais. Seu momento mais sombrio veio em 2007, quando sofreu um colapso nervoso grave que a levou a um longo tratamento psiquiátrico para ansiedade e exaustão. Ela se afastou completamente da indústria do entretenimento, abandonando os holofotes para buscar paz na vida acadêmica. Em 2025, aos 67 anos, Valerie Landsberg vive uma vida modesta no Oregon. Ela dá aulas de roteiro para estudantes, de arte, canta ocasionalmente e está concluindo um livro de memórias pessoal inédito que narra sua jornada traumática, porém resiliente. Seu patrimônio líquido atual é estimado em apenas $45 mil, uma quantia modesta para uma mulher que já foi um ícone da televisão nacional. Billy Huffsey, como Christopher Donlan. Billy Huffsey nasceu em 8 de dezembro de 1958 em Brook Park, Ohio. Ele entrou para a série de TV de sucesso em 1983 aos 25 anos, interpretando Christopher Donlan, um cantor carismático, confiante e ambicioso. Aparecendo em 49 episódios da terceira à sexta temporada, Billy rapidamente se tornou um símbolo sexual. Adolescente dos anos 1980.
especialmente depois que seu agora icônico pôster de topless viralizou. No entanto, com o declínio de sua fama, Billy teve que enfrentar a dura realidade de Hollywood. Ele era rotulado como um jovem bonito, o que tornava escassos papéis sérios e oportunidades artísticas, apesar de estrelar Days of Our Lives, compor trilhas sonoras, lançar o álbum Contagious e fazer turnês pelo mundo. Sua carreira começou a declinar no final dos anos 1990. Sua vida pessoal não foi menos turbulenta. Seu casamento com Michelle René terminou após anos de conflitos e até mesmo de controvérsia pública. Nos anos 2000, Billy lutou contra o alcoolismo e entrou em reabilitação, um período sombrio que acabou se tornando um ponto de virada em sua vida. Depois de participar do reality show Confessions of a Teen Idol da VH1 em 2009. Billy admitiu que se sentia perdido e invisível na indústria que um dia o celebrou. Mas a partir daquele momento, ele embarcou em uma jornada silenciosa de renovação, participando de programas comunitários, se apresentando em eventos nostálgicos e arrecadando fundos para a instituição de caridade Feed a Family em sua cidade natal, Cleveland. Em 2025, aos 67 anos, Billy Huffsey ainda está vivo, morando sozinho perto de Los Angeles. Ele escolheu um estilo de vida discreto, longe dos holofotes de sua juventude e ocasionalmente se apresenta para se reconectar com fãs de longa data. Seu patrimônio líquido é estimado em apenas $60 mil, proveniente principalmente de lucros residuais e eventos. Ann Nelson, como Gertrude Berg. Annie Nelson, nascida. Margaret Ann Barnes, nasceu em 27 de maio de 1916, em Los Angeles, Califórnia. Ela se juntou ao elenco de Fame em 1982, aos 68 anos, interpretando Gertrude Berg, uma secretária escolar gentil e adorável, que era a âncora emocional tanto para alunos quanto para professores. Aparecendo em 63 episódios, seu papel foi uma lufada de ar fresco na atmosfera tensa e ambiciosa da Escola de Artes Cênicas. Mas fora dos palcos, a vida de Annie Nelson era envolta em uma tristeza silenciosa. Ela teve 2 casamentos, incluindo um breve na década de 1940 com Stanley McDonald, que terminou em traição e quebra de confiança. Apesar de ter 3 filhos, ela permaneceu distante do único filho que morava em Nova York e passou grande parte de seus últimos anos sozinha em um modesto apartamento em Manhattan. Ela também teve alguns papéis coadjuvantes memoráveis em Airplane 1980 e 1982 e My Girl 1991. Ela permaneceu uma figura familiar, porém, discreta, nunca proeminente o suficiente para escapar da instabilidade financeira. Em 1989, Annie Nelson sofreu seu primeiro derrame que a deixou parcialmente paralisada e a forçou a se aposentar da carreira de atriz sua. Saúde deteriorou-se rapidamente e em 2 de junho de 1992, ela faleceu em Los Angeles, vítima de um segundo derrame aos 78 anos. Seu patrimônio líquido na época de sua morte era de aproximadamente $80 mil, resultado de uma vida inteira de trabalho duro que nunca foi totalmente reconhecido. Carol Mayo Jenkins, como Elizabeth Sherwood. Carol Mayo Jenkins nasceu em 24 de novembro de 1938 nos Estados Unidos. Ela é uma atriz veterana mais conhecida por seu papel como Elizabeth Sherwood, uma professora de inglês rigorosa, porém compassiva na série Fame. Aos 44 anos, ela construiu uma imagem icônica como educadora dedicada, aparecendo em 61 episódios e se tornando a voz da razão em meio aos conflitos artísticos emocionais na prestigiosa Escola de Artes Cênicas de Nova York. Por trás da fama na TV, no entanto, havia uma vida tranquila e sofrida. Depois de deixar a Fame,
Carol continuou atuando em pequenos projetos como Matlock e Aaron's Way, mas tudo mudou após uma tragédia em 1989. Sua única filha Sarah morreu de leucemia. O choque emocional foi tão grande que Carol quase abandonou completamente a indústria do entretenimento e se tornou reclusa. Seu casamento com o diretor de teatro Paul Granger começou a ruir após a morte da filha. O casal se distanciou cada vez mais sob o peso da dor e, por fim, optou por viver separadamente, embora nunca tenha se divorciado legalmente. Jenkins também enfrentava dificuldades financeiras. Na década de 2000, ela vivia de aposentadorias com trabalhos de cinema e ensino se tornando cada vez mais raros. De 2000 a 2023, Carol redescobriu sua paixão pelo ensino, tornando-se instrutora de atuação na Universidade do Tennessee, onde inspirou gerações de jovens artistas no Clarence Brown Theater. Em setembro de 2023, ela se aposentou oficialmente após mais de 2 décadas de dedicação discreta, porém significativa às artes cênicas. Em 2025, aos 87 anos, Carol Mayo Jenkins mora sozinha em Knoxville, Tennessee, não atuando mais nem se apresentando. No palco, ela dedica seu tempo a escrever suas memórias, cuidar de seu pequeno jardim e ocasionalmente dar aulas de teatro em meio período. Seu patrimônio líquido atual é estimado em $150 mil, o que não é muito considerando seu legado na televisão, mas reflete uma vida que valoriza a arte e a privacidade acima da fama. Lee Careri, como Bruno Martelli. Lee Careri, nascido Leonard Charles Careri, em 4 de janeiro de 1961, no Bronx, Nova York, alcançou fama internacional aos 21 anos com sua interpretação de Bruno Martelli, um pianista brilhante porém introvertido na série Fame. Ao longo dos 58 episódios, Bruno se tornou um símbolo da alma criativa isolada e o personagem era um verdadeiro reflexo de Lee. Depois de Fame, Lee nunca desistiu da música, dedicou-se à composição e produção musical, colaborando com artistas famosos como Natalie Cole Field, Perry Olivia Newton-John e Hans Zimmer. Contribuiu com trilhas sonoras para filmes e séries de TV como Chicago Hope Dangerous Minds e G.I. Joe, e compôs comerciais para marcas como Microsoft e Nike. Apesar de seu talento e versatilidade, a carreira solo de Lee nunca alcançou o sucesso que muitos esperavam. Seu projeto de paixão, o álbum de jazz Ambiente, Aquabox, mal chamou a atenção do grande público. Anos de frustração criativa e crescente pressão financeira contribuíram para o fim de seu primeiro casamento com Angela D'Angelo, que terminou em 2002. Apesar de mais tarde se casar novamente com Sherry Dean e ter filhos, Lee continuou lutando para encontrar a carreira com a qual sempre sonhou. Desde 2010, ele praticamente desapareceu dos holofotes, recusando entrevistas e se mantendo afastado da indústria do entretenimento. Agora vive, recluso em uma pequena casa no Vale de San Fernando, onde passa os dias, compondo músicas ambientes raramente ouvidas, meditativas e imbuídas de solidão. Em 2025, aos 64 anos, Lee Carey ainda está vivo, mas praticamente desapareceu da vida pública. Seu patrimônio líquido é estimado em apenas $25 mil, uma quantia modesta para um artista que já foi mundialmente conhecido. Ele ocasionalmente aparece em fan meetings, mas na maior parte do tempo vive uma vida privada, mantendo distância tanto de seus antigos colegas quanto de sua família. Erica Gimple, como Coco Hernandez, Erica Fawn. Gimple nasceu em 25 de junho de 1964 em Manhattan, Nova York. Com apenas 18 anos, deixou uma marca duradoura ao interpretar Coco Hernandez, uma estudante do ensino médio vibrante, ousada e apaixonada pela arte na série Fame, de 1982. Aparecendo em 54 episódios da primeira à terceira temporada,
Erika tornou-se a imagem representativa da ambição juvenil e da busca incessante por sonhos artísticos, um papel que o público em todo o mundo jamais esquecerá. Mas assim como Coco, a jornada artística de Erika pós-fama não foi fácil, apesar de seu talento para atuar, cantar e dançar. Erika Gimple rapidamente enfrentou as duras realidades de uma indústria do entretenimento onde mulheres negras frequentemente têm papéis limitados. Sua carreira estagnou com apenas papéis coadjuvantes em Profiler Plantão Médico Veronica Mars e, mais recentemente, Deus Me Adicionou. Embora continuasse trabalhando regularmente, ela nunca alcançou o auge da fama. Sua vida pessoal também foi marcada pela tristeza. Em 1994, ela e seu parceiro Daryl King sofreram uma perda devastadora quando seu primeiro filho nasceu morto aos 8 meses de gravidez. A tragédia desencadeou um longo período de depressão. Embora ela e Daryl tenham se afastado após a perda, Erika nunca anunciou publicamente sua separação ou novo casamento, optando por manter sua vida privada em segredo. No entanto, Erika nunca desistiu de sua arte. Em 2010, lançou seu álbum de estreia, Spread Your Wings and Fly, um mantra pessoal para se manter viva e se manter à tona. Ela também compõe trilhas sonoras para filmes, canta em clubes de jazz por toda Nova York, dá aulas de canto e yoga no Harlem e recorre à poesia como forma de cura. Em 2025, aos 61 anos, Erika Gimple continua a viver uma vida tranquila, mas digna. Seu patrimônio líquido é estimado em $50 mil, refletindo uma vida dedicada não apenas à riqueza, mas também à expressão autêntica e à resiliência emocional. Ela é um testemunho vivo da história de ascensão da artista à fama, onde dor, fracasso e perseverança andam de mãos dadas.